Ora, boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. É com grande satisfação que hoje a gente traz um tema, né? Nós e nossos filhos, baseado no Livro dos Espíritos, do item 203 a 217. Todos sejam bem-vindos ao lar infantil, ao lar Fabiano de Cristo, né? E sejam abraçados e acolhidos pela espiritualidade amiga nesse momento. Do livro Minutos de Sabedoria, a gente extrai o item 169, que diz o seguinte: o amor é uma doação e não uma exigência. Quem realmente ama, dá tudo e nada pede. Quem pode e exige das pessoas, que diz amar, demonstra verdadeiramente que não ama. Ao contrário, revela o egoísmo em alto grau. Amar não é receber, é dar. Não é pedir, mas proporcionar felicidade desinteressadamente. O melhor exemplo do amor verdadeiro é o das mães, que sabem amar com renúncia. A gente abriu a esmo, mas veio bem a calhar, vamos assim dizer, porque coincidência ela não existe, né? Primeiro ponto. Então, no Livro dos Espíritos, a gente se baseia justamente aqui, as semelhanças físicas e morais, né, dos nossos filhos, dos pais, né? Então, o que é que acontece? O item, ele indaga o seguinte: os pais transmitem aos seus filhos uma porção da sua alma ou limitam a dar-lhes a vida animal a que uma nova alma mais tarde vem adicionar a vida moral? Isto é, ele só dá a alma, ela está na moralidade ou ela está no corpo, né? Ou como é isso aí? Primeiro que nós, né, através da espiritualidade, né, já sabemos nos livros do que Kardec codificou que nós somos criados no plano espiritual, né? E não no ato da concepção, né, ou do nascimento, assim que diz, né? Nós somos seres milenares, né? Já passamos aqui por várias outras vezes, não é a primeira vez, né? Então, antes de a gente reencarnar, né, nascer novamente na carne, nós firmamos um acordo com os nossos pais físicos lá no plano espiritual, né? Então, nossos pais, eles acordaram conosco no plano espiritual em trazer seu veículo que Deus proporciona, utiliza, para que tragam seus filhos, né? Porque nós somos, na realidade, filhos de Deus, né? Por mais que nós tenhamos nossos filhos, né, e amemos os mesmos, graças a Deus existe o amor, mas esses filhos não são nossos filhos. Eu relembro Gibran Khalil, né, onde ele diz que nossos filhos não são nossos filhos, né? Então, nós estamos sob a tutela deles, né? Deus deixou em nossa responsabilidade o crescimento espiritual dessas crianças, desses filhos, e essa é a nossa responsabilidade. E não adianta, não fujamos dela. Então, né, vindo esse acordo desde o plano espiritual, então a gente já nasce com a propensão de determinadas viés da vida, que um dos pilares é a formação da família. Então, ao formar a família, isso já está, não é tipo Maktub, já estava escrito, né, que vem, mas que é como uma viagem. A gente vem do plano espiritual para cá, é como se a gente vai fazer uma viagem. Ninguém viaja sem um cronograma, sem uma meta, sem destino, vamos assim dizer. Você sempre dá um pré-projeto da viagem. Você sabe para onde vai,
como vai, por onde vai, até onde vai e quando volta, né? Então esse é um dos parâmetros para se viajar. E quando a gente vem do plano espiritual para cá, então a gente tem esse roteiro também traçado. A quem a gente vai encontrar, né? O que vamos fazer. E se vamos conseguir ou não, aí já depende, né, de nós mesmos. Pois bem, então, a gente antes de vir já estava traçado que queríamos ser pais ou mães, né, desses nossos irmãos. Porque em comum geral somos todos irmãos. Mas encarnados momentaneamente estamos como pai ou como mãe. E estamos na tutela dessas crianças, desses filhos, para que eles possam evoluir espiritualmente. E essa é a nossa responsabilidade. Chegamos nesse ponto. Então, a parte genética, né, nós damos. É uma questão magnética. Estamos interligados para a formação física corpórea do indivíduo. Mas a questão moral é onde a gente deve implicar e aplicar, né? A gente vê aqui também que o seguinte, não é porque de repente o pai tinha uma deficiência mental, seja qual fosse, que o seu filho também ia ser um deficiente mental, né? Isso não é por via de regra e nunca foi, né? Tem muitos que os pais não são sãos e os filhos nascem perfeitos, e o contrário também é verdadeiro, né? É o que se faz entender a nossa vinda, né? E o entendimento da exposição de hoje à noite, que o cunho maior da família dos pais é guiar o Filho de Deus, os filhos de Deus, no melhor caminho possível, né? E isso é que vai ser cobrado. Que você faça a sua parte, o seu papel de pai, de mãe, de acompanhamento, né? Porque se por acaso voltássemos ao plano espiritual, e vamos todos voltar, mas por acaso assim, se tivéssemos um momento com Deus, Ele iria perguntar a você, o que tu fizestes com o meu filho que eu dispus em tua tutela? E já pensou qual vai ser a sua resposta para ele? Senhor, eu fui relapsa, né? Eu não desenvolvi o amor materno ou paterno e por aí vai, né? Não seria a melhor resposta, né? Mas aquilo, né? Eu amei, Senhor. E eu realmente experimentei amá-lo como o Senhor nos ama, né? Mas é só um experimento, porque o amor de Deus é muito maior, né? Por mais que uma mãe ame seu filho, como a gente viu aqui no Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino, né? É um amor muito forte, que não precisa de reciprocidade, né? E nem de retorno, e não cobra nada, né? Que nem carta de Paulo aos Coríntios, né? Sobre o amor, que é a caridade também. Então essa é o nosso perfil, esse é o traçado do pai e da mãe, de guiar no melhor caminho esses filhos, que são realmente filhos de Deus. Então o que a gente proporciona aos nossos filhos são as nossas características físicas, né? Mais ainda, né? É atingir uma melhor moralidade para que eles possam se desenvolver, né? E cabe a nós, em ação, né? Nossa própria ação, né? Conter a ação errônea do filho, né? Baseado em sua lei local, né? Na sua questão moral, porque o próprio Paulo mesmo já citava, né? É bíblico isso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, a primeira sociedade é a família. A escola é uma extensão da família, né? Porque você procura a melhor escola para o seu filho, aquela que mais agrada a você. Exemplo, você é católico. Perto da sua casa tem uma escola adventista. A mensalidade é mais barata, o ensino é muito bom,
né? Então você matricula o seu filho lá. Agora você tem que entender que o ensino religioso é voltado ao ensino adventista. Você não pode chegar lá e dizer, não quero que meu filho assista a aula de religião. Porque é um dos itens da escola, é isso, propagar, né? O seu intuito é a questão da religiosa, né? A evangelização ao seu modo. Então, o ponto que eu quero chegar é justamente isso. Você escolhe, e tem a escola batista, tem outras escolas que às vezes não se denominam, tem a escola de Kardec, né? Escola Allan Kardec, salvo engano, em Minas Gerais. Se não for, depois a gente corrige, né? Mas o que é? É um direcionamento que nós temos nos nossos filhos. E, em geral, as escolas públicas, elas são laicas, isto é para todas as religiões. Ela não restringe o ensino religioso, né? Ela amplia, a tendência é que amplie. Na prática, muitas vezes assim não é. Mas o ponto que nós queremos chegar é justamente isso, que nós, pais, temos essa responsabilidade, né? Kardec recebeu essa responsabilidade dos seus pais, né? Estudou na escola de Pestalozzi, ele foi fugiu agora. Ele trabalhou junto com Pestalozzi, né, na escola de Pestalozzi, claro, Pestalozzi como professor e ele como aluno, que já vem de Jean-Jacques Rousseau. Então era essa tendência da linha de aprendizagem de Kardec, optada pelos seus pais, que eram católicos, né? E ele, cético, chegou à questão de ceticismo porque ele tendia para a ciência. Kardec era um cientista, pedagogo, magnetizador, cientista, né? E tanto para não misturar a sua obra, Hippolyte Denisard Rivail, né, escreveu o Pentateuco, né, na verdade codificou um ajuntamento de informações do plano espiritual e não pôs o seu nome. Criou um pseudônimo chamado Allan Kardec, que era para desassociar o espiritismo da sua linha de pesquisa e da sua formação e da sua pessoa, porque ele tinha renome na França, né? É como hoje a gente vê, eu estou lendo Augusto Cury, que é o cara do momento. O cara, eita, Augusto Cury, muito bom. Então, se trocava a obra pelo autor, né? O autor pela obra e assim e vice-versa. Para que isso não acontecesse, ele tinha um pseudônimo, para que não lessem só porque era ele que estava escrevendo, né? Lesse por conta do assunto em si, do tema em si abordado. Pois bem, então essas características é que faltam muito nos dias de hoje, que na questão da nossa formação familiar é muito complexa, né? A gente, quando tem o poder mediano, né, quando a gente não pode, muitas vezes vai trabalhar em casas de família, e os nossos filhos ficam com nossas mães, são criados com os avós. Então os avós, eles estão ainda, ao invés de curtirem a sua velhice, né, elas obrigatoriamente estão curtindo com os netos, muito bem, mas com uma obrigação maior, que é a obrigação de pai e mãe, que não deveria, né? Não cabe mais isso, já são os netos dele. Tudo bem. Em outra fração da sociedade, os indivíduos trabalham, né, ambos, e deixam seus filhos com a babá, né? Na época que a gente fez gestão, uma graduação em gestão financeira, eu tinha visto um estudo de caso, e na época eu era muito novo, molecão, e tinha um estudo de caso onde a mulher, ela era vice-presidente de uma multinacional, e no segundo filho dela, ela largou tudo, né? Por quê? Para cuidar do filho. E eu, na minha cabeça, tu é maluco, você é vice-presidente da multinacional e eu digo, você não já tem um filho? Né? Por quê? E ela explicava o seguinte, porque o primeiro filho dela, na sua luta diária, ele se apegou muito a uma babá. E a primeiro nome que ele aprendeu a falar foi, em vez de mamã, papai, mamãe, ou mamã, ou papá, foi babá. E ela não queria que isso acontecesse com o segundo filho. Então ela queria algo mais presencial. Então essa é a valorização da família, a presença do indivíduo no cotidiano dos seus filhos. E muitas vezes para nós se perde, porque a gente tem que trabalhar e tem que botar uma babá para cuidar dos filhos.
Depois, se não, você põe numa creche em tempo integral, né? Até antes era proibido. Teve uma época aí até meio complicado a criança passar o dia inteiro na escola, porque ela vai ter vínculos com outros indivíduos que não são seu pai e sua mãe. Isso é a realidade, infelizmente, do nosso momento atual, né? Mas em nenhum momento tira a nossa responsabilidade de nada. Se você está passando por essa situação, compense seu tempo com qualidade. Ao final do dia, procurar o filho, né? Como foi o dia, qual foi a problemática, né? O que aconteceu, me dá um relato aí do que está acontecendo. Boa noite, tudo bem? Então, quer dizer, você dedicar ao seu filho um momento realmente de uma fala real, de uma preocupação real, né? Então, esse é o maior propósito de estarmos aqui, a fraternidade, porque nós vivemos numa congruência de ideias, né? E muitas vezes essa não congruência de ideias, ela desassocia o que vem a ser a família, né? Porque a família é um experimento muito grande. São espíritos, muitas vezes simpáticos, mas em algumas vezes com uma diferença enorme, até de caráter, né? Entendam que caráter todos nós temos. Agora, se ele é bom ou se ele não é tão bom assim, é de cada um. E nessa formação de um bom caráter, estão os pais envolvidos. Então a gente vê também aqui que muitas provações, um filho difícil, né, é um acordo que nós fizemos no plano espiritual. Porque a gente vê muitas vezes assim, o pai, cara indigno, assim, um cara muito bom na sociedade, né, um ativista em vários aspectos, e um cara justo, um cara muito bom, e o filho muito desalinhado, um filho totalmente errado. E o que é que aconteceu? Um acordo no plano espiritual, claro, né, desses espíritos para que um tornasse o outro um pouco melhor. Então ele vem para tentar aprender, claro que não vai aprender de uma hora para outra, mas já é um passo muito grande, né? Você aprender pelo exemplo, pela prática daquela pessoa que te ama e que possivelmente você ame com amor maternal, fraternal, né? Então, essas características é a que está faltando muitas vezes nos dias atuais. A junção de pai, mãe e filho, né, no seu dia a dia, no seu cotidiano. O diálogo, né, que é essencial, né? Nós somos, dotados de diálogo. Nós temos nomes para tudo, né? Então palavras não nos faltam. Mas para os nossos filhos, né, falta-se até tempo. Então, para a gente não se alongar muito, né, a mensagem de hoje é justamente isso. Nós somos responsáveis, sim, pelos nossos filhos. Esses filhos não são nossos, eles são de Deus. E está sobre nossa tutela guiá-los ao melhor caminho. Eu lembro de uma passagem, um relato. Vamos a uma história. Um filho, um rapazinho, desde pequenino sempre foi danado, né? Brigava com os priminhos, era meio arengueiro, como a gente diz aqui no Nordeste, era arengueiro, né? Quebrava brinquedo com facilidade. Ao chegar na puberdade, na adolescência, era encrenca na rua. Quebrava vidraça, né? Xingava. Na escola também, a mãe quase sempre era chamada. Ela atendia a escola, corrigia o filho, pagava pelos danos que o mesmo cometia e dava andamento. E o pessoal dizia que ela era muito super protetora e tal, quando na verdade ela fazia o que tinha que fazer, né? Tudo bem. Esse indivíduo envereda pelo campo da bandidagem, vamos assim dizer, né? Então ele começa por um caminho que não é muito bom, na verdade é um péssimo caminho, onde ele começa a roubar e a partir daí ele também começa até a matar. Na sua terceira, né, seu terceiro assassinato, com 19 anos ele é morto pela polícia em um embate, né? E aí
a mãe entra em desespero, porque amava muito, e o pessoal não entende. Ah, rapaz, a morte desse camarada foi um alívio para aquele bairro, para aquela comunidade. Para a polícia, né? Porque prendia, e ela ia lá, assaltava, pagava fiança, um advogado, alguma coisa e tal, né? Tentando corrigir o filho, mas já era inestimável. Mas chegou ao ponto dele começar a revidar, né? Tete a tete, com arma. Então, infelizmente, né? Foi acometido disso. Tudo bem. Então, ela segue a sua vida carnal, né? E ainda é muito triste, muito, muito triste. Até determinado ponto que ela desencarna, vai para o plano espiritual. No plano espiritual, lógico, quem ela quer ver? Né? Ela se descobre no plano espiritual, depois de muito tempo, né? Então, quem ela gostaria de ver? O seu filho, o seu querido filho. Infelizmente, esse filho estava na zona umbralina, né? Uma zona muito inferior. E como ela tinha feito o seu melhor papel como mãe e como pessoa também, ela não conseguia adentrar esse plano, né? Então, por misericórdia divina e pelo amor que ela tinha, por consideração, né, ao filho que ela teve de Deus e conduziu, né, da sua melhor forma, então ela tem como se fosse um secretário que acolheu o relato do filho para ela. Então dizia, mais ou menos assim: minha querida mãe, desde já eu lhe peço desculpas e já estou eternamente agradecido por ter vindo como teu filho. Sei que não fui um bom filho, sei o que eu fiz, pago pelo que eu fiz, tenho remorso, estou arrependido, mas esse é o caminho da reparação. Desculpe não poder te receber no mesmo padrão vibratório, mas receba com carinho essa carta e esse meu agradecimento. Fizeste o teu papel de mãe. Eu morri ao matar 3 pessoas, mas morri por uma dádiva divina, porque eu só poderia trazer essa carga em minhas costas, no máximo essa carga nas minhas costas na próxima encarnação, porque eu tinha em uma lista que eu iria matar mais de 10 pessoas. E como no plano espiritual, isso já é fala minha, nós não regredimos, como no plano também físico a gente não regride. Às vezes você tem algo latente, está ali escondidinho, e você aflora, põe para fora, aí o pessoal diz, poxa, fulano, quem era fulano? Achava que era o top e cai por terra. Não, é porque são sentimentos que nós deixamos em estado latente. E na espiritualidade, mais ainda também, sim, então nós não regredimos. Então, por uma regra, né, divina, por a gente não regredir, então a vida dele foi ceifada com 19 anos de idade. Mas foi para o bem dele, porque se ele tivesse mais óbitos, né, mais assassinatos cometidos, era mais dívida que ele ia ter. Então, a partir, né, dessa conduta que a mãe teve com ele, ele poderia ser mais perverso ainda. Então, muitas vezes, como diz aqui no Espírito, no Livro dos Espíritos, vem de pais honrados e bons, filhos perversos. Não é regra, mas pode vir. Mas esses pais, eles têm plena condição de dar uma primeira lapidada naquela pedra, né, naquele metal, que vai ter um destino de alto brilho e de iluminação. Então, cabe a nós isso aí, né? Então, esse relato eu trouxe para vocês para dar um up em nossas vidas, né? E um direcionamento melhor no nosso dia a dia para com nossos filhos. Não percam a esperança, depende muito de nós. Desculpa o pigarro. Mas confiemos sempre em Deus, que mandou para nós, né, o seu filho dileto, que é o nosso querido irmão maior, modelo e guia, Jesus, que saiu de esferas crísticas para vir até nós explicar e mostrar na prática o que é o amor, e sem nada pedir em troca.
né? As suas duas últimas palavras ainda foram por nós. No momento da crucificação, ao final, aonde já estava se desfazendo o interlaço espiritual do corpo físico, ele olha aos céus e diz: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem, né? Então, que essa nossa conversa, né, essa exposição, esse despertar, tenha vindo em boa hora para os nossos dia a dias, nesses tempos tão difíceis